Hoje, a nossa roda de leitura será sobre narrativa de imagem. A narrativa por imagem é um gênero textual que não possui enunciado verbal. As histórias são apresentadas unicamente por imagens. Cabe ao leitor construir pequenos relatos a partir das ilustrações, de acordo com a sua fantasia, seu conhecimento e suas experiências de vida. Roda de leitura. Eles roeram a roupa do rei de Roma. Quem será que roeu a roupa do rei de Roma? Povos do leste que invadiram a Europa e detonaram o Império Romano no século V. Essa pista ajuda a descobrir de quem estamos falando? Essa ilustração ajuda a descobrir quem roeu a roupa do rei de Roma. Ele é forte, brutal, feroz. Ele é um bárbaro. Uma pessoa tida como não civilizada. Será? Por que os bárbaros roeram a roupa do rei de Roma? A palavra bárbaro significa não grego. A expressão surgiu entre os gregos antigos, que chamavam de bárbaro qualquer estrangeiro. Para os gregos, os idiomas dos persas eram guturais, com a maioria dos sons produzidos na garganta. Tinham sons parecidos com bar, bar, bar. Daí a origem da palavra bárbaro. Mas a expressão ficou famosa mesmo por volta do século I a.C., quando os romanos passaram a chamar de bárbaros todos os povos nômades ou seminômades do norte da Europa, que viviam além das fronteiras imperiais. Nos relatos dos romanos, que eram inimigos, poucos grupos bárbaros sabiam escrever. Eles entraram para a história como sujos, sanguinários, primitivos e incontroláveis. Os bárbaros eram povos germânicos que não habitavam o Império Romano. Entre eles estão francos, lombardos, visigodos, vikings, ostrogodos e vândalos. Cada povo desse possuía uma política e uma organização social própria. Eram povos equilibrados, que viviam da agricultura e acreditavam em vários deuses, aos quais ofereciam oferendas e dedicavam suas vitórias. Plantavam grãos e cultivavam animais para o comércio e o seu próprio consumo. De todos os povos bárbaros, um deles merece a maior importância: os humos. Bastante ambiciosos, os humos eram hábeis guerreiros, porém violentos. Dedicavam-se a invasões, saques e roubos para sobrevivência e expansão territorial. Por conta desta ambição, durante anos, pressionaram os demais povos bárbaros para uma invasão ao Império Romano, com o intuito de explorar terras e acumular riquezas. Quando finalmente conseguiram, no século V, contribuíram intensamente para a queda do Império, mas não foram os principais responsáveis, pois na época das invasões, o Império já se encontrava em crise. Como cada uma dessas tribos falava latim de maneira diferente, surgiram, ao longo do tempo, várias línguas diferentes, ainda que aparentadas como o espanhol, o francês e o nosso português. A formação de reinos e a divisão política da Europa, que a gente conhece hoje, também começou a nascer na época das invasões bárbaras. Ruínas do Fórum Romano, centro político, econômico, religioso e cultural do Império.
Agora que vocês sabem um pouquinho sobre os bárbaros, já sabem o que quer dizer? Eles roeram a roupa do rei de Roma? Vocês já ouviram falar desse autor? Renato Morricone? Ele também é ilustrador. Renato Morricone estudou artes plásticas e design gráfico, tem mais de 40 livros publicados no Brasil e também em outros lugares do mundo, como França, México e Coreia do Sul. Recebeu alguns prêmios ao longo de sua carreira, como de melhor livro-imagem em 2011 e de melhor livro para criança em 2012, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2011 em duas categorias, Melhor Ilustração Infantil e Melhor Livro Infantil. Para conhecer mais sobre sua obra, visite o site www.morricone.com.br. O que essa história vai nos contar? Quem seria capaz de enfrentar um bárbaro? Qual seria a sua maior fraqueza? Será que essa história vai nos surpreender? Lá vai ele! Será que podemos começar assim? Era uma vez um bravo guerreiro bárbaro que montou em seu lindo cavalo e saiu em uma perigosíssima expedição. Que salto foi esse? Como se livrar desses pássaros? Milhares de serpentes? Quem enfrentaria? Como enfrentaria? Chuva de flechas? Como você enfrentaria isso? E como o bárbaro está enfrentando? Gigantes monstruosos? Como imaginam esse encontro? Que bicho é esse? O que essa cor te faz lembrar? Enorme! Plantas carnívoras? Quem travaria uma luta dessa? Como o bárbaro tem se comportado até agora? Parece cada vez mais difícil. Como o bárbaro está? Tranquilo? Assustado? Como é o dia a dia do nosso guerreiro? Com muitas aventuras? Um tédio sem ações? Com esse fogo todo? E como está o bárbaro? Será que a paz voltou a reinar? Desde o início, ele parou alguma vez? E agora? Como sabem me dizer se tem movimento? Opa! Parece que algo está acontecendo. Ele parou? Por que será? O que será que o bárbaro vai enfrentar agora? E o cavalo continua parado? E o olhar do bárbaro, como está? Ele está chorando? Que gigante será esse? Opa! Vocês reconhecem algo? Olhem quem é o bárbaro! Qual leitor já foi um bárbaro também? E vocês, vão andar de carrossel até quando? Atualmente, Renato Morricone não anda mais de carrossel, pois sua esposa diz que ele já está muito grande para isso. Ele tem planos de se mudar para Asgard e se tornar um bárbaro, com um belo escudo e uma espada para enfrentar monstros e outros seres perigosos. Ah, se a sua esposa deixar, é claro.
Leia comigo. Qual será o nome correto dessa imagem? Será bola? Será boi? Ou será bárbaro? Bárbaro, muito bem. E dessa outra imagem? Será carrossel? Será casa? Ou palhaço? Muito bem, carrossel. E dessa outra? Será um doce? Um dragão? Ou um dominó? Muito bem, é um dragão. E viveram felizes para sempre. Essa é apenas uma forma de fazer a conclusão do final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando a trama com um desfecho favorável ou não para o problema. No entanto, a criatividade pode levar a outros caminhos surpreendentes e até mesmo criar um suspense ainda maior no final do que o existente do começo da história. O autor conseguiu surpreender vocês? Quem gostou, batam palmas. Batam bem forte. Quem sabe, eu escuto daqui de casa.